Esta foi a professora Ruth Veras essa noite de sexta-feira do dia 20 de junho de 2025. Alô, som. E agora vamos Queridos, boa ouvir o noite. professor Fernando Veras Dona aqui Úrsula, no culto sem lhe visto ainda, ao seja ar bem-vindo, livre. viu? Uma iniciativa e Nós realização estamos da aqui Igreja mais uma vez Adventista para do Sétimo Dia do a bairro palavra de de Deus, Álvaro né? Muito Reis. felizes porque vocês estão aqui. Infelizmente o Kleber não pôde estar aqui conosco novamente, ele está com a crise de hérnia, né? E como ele trabalha na construção civil, é uma atividade não muito propícia para essa doença, né? Mas próxima sexta-feira, pela graça de Deus, ele estará aqui novamente conosco. Antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar vocês para amanhã pela manhã, a partir de 9 horas, estar conosco lá na igreja, tá? No culto que nós iremos ter, nós iremos fazer o estudo da lição e logo após nós teremos uma Santa Ceia. Eu não sei quantos de vocês participaram da Santa Ceia, vocês também estão convidados, viu? Participar da Santa Ceia lá conosco. Então, aquelas pessoas que têm interesse de ir participar da Santa Ceia, a nossa Santa Ceia é um pouco diferente. Se você quiser entender, né, como é que funciona, esteja lá amanhã, a partir das 9 horas, que nós iremos lá ter o estudo da palavra e depois nós teremos a Santa Ceia. Estejam todos convidados. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre Apocalipse, mas aí nós vamos orar antes para pedir a orientação do Espírito Santo sobre o estudo. Feche seus olhos e vamos orar. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Querido Igreja Eterno Deus, Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Reis. E este é o professor Fernando Veras. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações para que nós venhamos entender o que será falado nesta noite. Abençoa cada pessoa que está aqui, que Teu Santo Espírito derrame as ricas bênçãos sobre cada vida, cada família, e que os problemas, Senhor Deus, que nós estejamos passando possam ser resolvidos segundo a Tua vontade. É isso que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Gente, todas as noites nós estamos estudando sobre o Apocalipse, né? E aí muitas pessoas, todas as noites não, né? Todas as sextas-feiras. E muitas pessoas têm muita dificuldade em estudar sobre Apocalipse, ler o Apocalipse, né? Por quê? Olha só, abra sua Bíblia. Eu não sei se tem a Bíblia aí, né? Tem não, né, Bruno? Tem não, porque não é o computador da igreja. Vamos lá. Lá em Provérbios, gente, capítulo... Só para vocês poderem entender, Provérbios capítulo 23, no versículo... Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Reis. Nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Vocês entenderam o que eu li? Muito claro, né? Então, tem textos na Bíblia que é muito claro. Eu não preciso de muito conhecimento para entender. O livro de Provérbios é um dos livros que é muito clara a sua leitura e muito boa a sua explicação. Então, não precisa. Só que quando a gente vai para o livro do Apocalipse, né, ele é um pouco mais desafiador, mais difícil ler, porque a gente não entende da maneira que a gente lê, tá? Porque ela é composta de símbolos. Só que, olha só, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João. Então, a Bíblia, Apocalipse, ela se chama revelação, ou seja, algo que é revelado para todos. Só que ela não tem uma linguagem tão fácil como ela em Provérbios, por exemplo. Existem vários livros da Bíblia que a linguagem é muito fácil de você entender. Apocalipse não. Para você entender Apocalipse, você realmente precisa estudar a Bíblia. Por isso que ele é um pouco mais difícil, porque não é uma leitura simples que você vai entender. Nós precisamos entender algumas coisas da Bíblia, nós precisamos estudar algumas coisas para poder entender. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, falando do Apocalipse, falando sobre as 7 trombetas, tá certo? Outro grupo de 7 da Bíblia, né? De Apocalipse, nós já estudamos algumas 7 cartas.
as 7 pragas, e agora nós vamos estudar as 7 trombetas. Infelizmente vocês não têm a Bíblia aí, mas os capítulos 8 a 11 de Apocalipse apresentam a terceira cadeia histórica do livro As 7 Trombetas. E aí nós temos, a linguagem e as imagens são complexas e suas aplicações a vários eventos históricos têm resultado em vários pontos de vistas diferentes. As trombetas recapitulam a história desde um ponto de vista particular e alguma extensão paralelamente a outro ciclo de 7 encontrados no Apocalipse. Devemos estudar os antecedentes bíblicos da linguagem e imagens usada para descrever a cada trombeta, antes de tentar identificar seu cumprimento histórico. O livro de Apocalipse nós precisamos estudar, mas não é uma simples leitura que a gente vai conseguir compreender. E aí nós temos Apocalipse capítulo 8, que começa a leitura das trombetas, capítulo 8, versículo 2 e 6, que diz assim, deixa eu ver se tem aqui, não tem, eu vou ler aqui para vocês, tá? Apocalipse capítulo 8, versículo 2 ao 6. Diz assim, Apocalipse capítulo 8, versículo 2 ao 6, diz assim, Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, eles foram dados 7 trombetas. Vi o outro anjo e ficou em pé, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo, como as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a sua fumaça de incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Quando você lê esse texto na primeira vez, você não entende muita coisa, porque ele faz uma alusão, ele remete, ele volta à visão do santuário de Deus que está lá no Antigo Testamento. Olha só, no Antigo Testamento nós tínhamos alguns móveis do santuário, vou só me aproximar mais um pouquinho. Aqui nós tínhamos o candelabro com 7 lâmpadas. Aqui no lugar santíssimo nós tínhamos a arca do concerto. Aqui nós tínhamos a mesa dos pães asmos, né? E aqui nós tínhamos o altar de incenso. Essa parte aqui representava o altar de incenso. Quando João viu essa visão que ele leu em Apocalipse capítulo 8, ele estava olhando os anjos naquele compartimento, certo? Estava olhando os anjos naquele compartimento, por isso que ele fala do incensário, do altar e todas essas coisas. E aí ele manda, né, que o anjo ia tocar as trombetas, né? O altar de incenso está ali, que é a fumaça. Esse altar ele era continuamente, como um santuário celestial, ele era aceso continuamente, apresentando as orações dos santos, e o sacerdote apresentava a Deus em relação a isso. Começou a chover, mas pela graça de Deus vai parar para a gente poder continuar. Aí nós temos, né? Tem uma escritora que diz assim, o incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessão de Cristo. E isso, pela sua experiência, será que vai chover mesmo? No lugar santíssimo estava um altar de incenso de intercessão perpétua diante do lugar santo. Mas eu queria que chovesse só após o culto ser concluído, né? Pelo sangue e pelo incenso deveriam aproximar-se. Parece que a chuva veio agora mesmo. Eita, choveu, tem que tirar as coisas. Aí estamos gripados. Vamos encerrando o culto ao ar livre aqui, mas com certeza você irá ouvir tudo que foi dito aqui pelo pastor Fernando Veras e tirar proveito destas belas palavras tiradas da Bíblia, né? Conforme o entendimento adventista do sétimo dia. Valeu, Jesus!